Eu quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, hoje nós vamos estudar, nessa série de estudos sobre o livro de Apocalipse, chegamos ao capítulo 13. Vamos falar sobre o capítulo 13. O capítulo 13, ele nos reserva uma palavra especial, porque ele trata justamente de dois inimigos que nós temos que conhecê-los, temos que sabê-los. Saber conhecer quem são esses inimigos. É porque quando nós conhecemos o nosso inimigo, nós conseguimos então enfrentá-lo de uma melhor forma, de uma forma mais estratégica. Portanto, é preciso conhecermos os nossos inimigos. É bem verdade que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, essa é que é a verdade. Mas a Bíblia nos apresenta dois grandes inimigos, não é? Que foram convocados através do nosso inimigo maior, que é o grande dragão vermelho. Nós vimos no estudo anterior, que é o diabo. O estudo de hoje tem como título As Duas Bestas, o Anticristo e o Falso Profeta. Então abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13 e nós já vamos observar versículo a versículo, desde o primeiro versículo 1 que vai até o versículo 18, capítulo 13. Amados, é importante fazer aqui uma introdução do estudo anterior. No estudo anterior, nós vimos que o livro de Apocalipse ele tem duas grandes divisões. A primeira metade vai do capítulo 1 até o capítulo 11. E essa primeira metade do livro de Apocalipse trata justamente da perseguição do mundo à igreja de Cristo. É uma perseguição muito forte. A segunda metade, o qual é o que nós estamos já estudando e começamos na semana passada, no estudo anterior, é a partir do capítulo 12, justamente a metade do livro, vai do capítulo 12 até o capítulo 22. E agora trata da perseguição cruel das hostes malignas que ataca a igreja. Nós vamos ver isso claramente como já vimos anteriormente. É o famoso ataque do quarteto do mal, que é formado pelo diabo, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. Esse quarteto do mal ataca a igreja de maneira muito forte. Precisamos entender que a luta agora é diferente, por isso que Paulo ele vai escrever na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Temos que estar convictos da nossa fé e saber que Cristo ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vimos também no capítulo anterior, no capítulo 12, três grandes batalhas do dragão vermelho, né? Esse dragão vermelho ele é o diabo e ele travou três grandes lutas. Nós vimos isso. A primeira luta foi o dragão que queria destruir o Messias. O dragão ele lutou para destruir o Messias, mas ele não conseguiu. E quando ele pensava que Cristo estava indo para a cruz, ele imaginou que ali era a derrota de Cristo, mas foi justamente ao contrário, porque foi na cruz que Jesus ele pisou na cabeça da serpente. Essa é uma promessa que nós vemos em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Então ele perdeu. A sua segunda batalha foi contra Miguel e os seus anjos. Ele também perdeu. E ele não só perdeu, como nós vimos no capítulo 12, que ele foi expulso do céu. Que coisa tremenda, né? O diabo que outrora era um anjo de luz, mas agora ele é o pior de todos os demônios. Sua terceira e grande batalha foi contra a mulher e contra os seus descendentes. Estava lá no capítulo 12 e vimos que essa mulher e esses descendentes é como que o simbolismo da igreja do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da igreja de Cristo. Vimos que ele perdeu mais essa batalha, porque ele tenta destruir a mulher e a igreja, ou seja, ele tenta destruir a igreja, mas não consegue. Por que não consegue? Porque a igreja, ela é indestrutível, ela é indestrutível. Não se pode destruir a igreja de Deus é protegida pelos braços do Pai. Por isso que ele não consegue destruir. Diante desse contexto, ele fica com raiva. A Bíblia diz que ele com grande cólera é lançado na terra. E ele, cheio de fúria, com grande cólera, ele vai tentar destruir a igreja do Senhor. Por isso,
No capítulo 12, nós encerramos no último versículo, quando diz, depois que ele tenta destruir e sofre todas as derrotas. Então, no finalzinho do capítulo 12, diz assim no versículo 17, só a parte B, a parte final, e pôs em pé sobre o mar. O dragão vermelho, ele se pôs em pé frente ao mar. E é nesse momento que o dragão vermelho, que é o diabo, ele convoca dois grandes aliados. Esse é o estudo de hoje. Conhecermos esses aliados, os nossos inimigos, os fiéis de Satanás, esses dois agentes do diabo. O capítulo 13 de Apocalipse nos mostrará quem são esses dois agentes. Pois esses dois aliados atacam a igreja, ataca e atacará a igreja até a segunda vinda de Jesus Cristo. Nós vamos ver que o primeiro aliado é a primeira besta, é um monstro horrível. E o segundo aliado, que é a segunda besta, vem disfarçada. Se a primeira é a mão de Satanás, a segunda besta é a mente de Satanás. A primeira besta representa o poder perseguidor de Satanás que opera mediante as nações, aos governantes que ministram contra o cristão. O segundo simboliza as religiões e as filosofias falsas desse mundo. Esses são os artifícios dessas duas grandes bestas. Dito isso, amados, nós podemos então entrar nos versículos um por um. Vamos começar, para quem chegou agora, Apocalipse capítulo 13, versículo 1. E diz assim as Escrituras Sagradas. O diabo, ele se coloca em frente ao mar. E ele vai chamar dois grandes inimigos. Então ele vai chamar o primeiro inimigo e veja as circunstâncias que essa primeira besta chega até nós. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diamantes, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. O que isso quer dizer? Amados, besta, no grego original, é therion, e significa fera. A melhor tradução aqui significa que é uma fera. Essa besta, ela é uma fera. João, ele vê surgir do mar, um animal, uma fera monstruosa. Essa besta, essa fera, ela é o anticristo. O mar aqui representa uma grande inquietação da massa humana. É como se os homens fossem um oceano agitado, com o mar que está agitado para lá e para cá, devido às suas paixões infames, devido à carnalidade, devido à entrega a esse sistema do mundo. É como se fosse um mar agitado para um lado e para o outro. Isso é o mar da humanidade agitado pelas turbulências das suas carnalidades e do pecado. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 57, no versículo 20, ele vai dizer que mas os perversos são como que um mar agitado, que não se pode inquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. É isso que o mundo representa, um mar agitado. Isso significa dizer que antes que o anticristo ele se levante, o mundo estará num total devaneio desesperador, carnal. Carnalidade total. Ele emerge justamente em meio a esse caos. Mas não somente assim, não somente por isso. Ele levantará num período de grande agitação da natureza, terremotos, epidemias, fomes. O anticristo se levantará num tempo de grande caos social, convulsão social, escassez, intensa desigualdade social. Ele vai surgir, ele vai emergir daí. Ele se levantará num período que haverá guerra, rumores de guerra, nação contra nação. O sermão profético de Jesus Cristo vai dizer isso em Mateus capítulo 24. Ele surgirá num tempo de profunda inquietação religiosa, num período de grande apostasia, grande abandono da fé. Esse
é o que, sabe, as circunstâncias que envolvem a vinda desse anticristo, da primeira besta, dessa primeira fera, que o diabo ele convoca. Por isso nós precisamos entender melhor quem é o anticristo. Anticristo, não é? Você viu aqui no versículo 13 que ele vem parecido com as características de Satanás. Esses 10 chifres, esses diademas indicam que ele tem poder, que ele tem autoridade dada por Satanás. E ele tem isso para poder justamente governar o mundo. Por isso que a gente precisa estar ligado, meus amados. Por isso que a gente precisa estar focado nas Escrituras para identificá-lo. Os homens obedecerão cada vez mais a ensinos malignos. Os falsos mestres, os falsos cristos, estarão sendo recebidos com entusiasmo pelo mundo. Nesse tempo haverá duas igrejas, a igreja apóstata e a igreja dos fiéis. Qual é a igreja que você faz parte? Qual é a igreja que você faz parte? Será um tempo em que os homens estarão dizendo paz, paz, não é? É justamente nesse tempo enganador que o anticristo vai proporcionar de paz que virá uma grande destruição. O historiador Arnold Toynbee, ele diz algo tremendo. Ele diz: o mundo está pronto para endeusar qualquer novo César que consiga dar à sociedade caótica unidade e paz. Parece-me que o mundo está maduro para receber esse anticristo supremo. E o que significa a palavra anticristo? Significa opositor a Cristo, ou aqueles que se opõem a Jesus Cristo, mas também significa em lugar de Cristo, porque o objetivo dele é substituir Cristo. Ele quer ser divino, quer ser Cristo. Precisamos estar ligados. Na Bíblia, ele tem nomes diferentes. Essa besta, ele tem nomes diferentes. Daniel o chama de assolador. Jesus, ele chama de abominação da desolução. O apóstolo Paulo o chama de homem da iniquidade, filho da perdição. João foi o primeiro a chamar de anticristo. E aqui em Apocalipse, ele é a besta. Tudo isso é o anticristo. E qual a finalidade? Afinal de contas, quem é o anticristo? Quem é o anticristo? Precisamos entender. João vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 22, que quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Olha ele aí. Este é o anticristo de João. O que nega o Pai e o Filho. Este é que é o anticristo e nós estamos assistindo muito isso nos dias de hoje. Muitos estão negando a Cristo, a Deus e o Pai. Este é o anticristo. E quando ele virá? 1 João ainda responde, capítulo 2, versículo 18, quando João vai dizer, filhinhos, escute só, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo também agora, muitos anticristos têm surgido, grife na sua Bíblia, muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. O que João está querendo dizer com isso? Que a última hora é o tempo que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. E quando João diz que é agora, ele está trazendo as características do seu tempo, o tempo que ele observou. Logo, nós devemos observar isso nos tempos de hoje. Nos tempos de hoje, porque os anticristos já surgiram, já estão entre nós. Só que com uma intensidade muito maior, cada vez se culminando para o anticristo supremo. E quando João diz que muitos anticristos têm surgido, isso significa que o espírito do anticristo já está operando no mundo. Por isso que lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer: e todo espírito, 1 João capítulo 4, versículo 1. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Você entendeu o que as Escrituras Sagradas disse para mim e para você agora? Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Você que está assistindo essa live nesse momento, você que por um momento vai assistir esse vídeo em determinado tempo da sua vida, preste atenção nessa palavra.
Você já confessou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Porque aqui a Bíblia nos diz que o espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. E olha que João diz, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, o qual está presente, diz João, e já está no mundo. Por isso que Paulo vai escrever a sua carta aos Romanos, quando ele diz: aquele que confessa Jesus com a boca e crê no seu coração, este será salvo, porque crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Por isso que nós devemos confessar Jesus Cristo. É como o próprio Cristo diz lá em Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 32, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está nos céus. Se você está ouvindo essa palavra agora e quer fazer essa confissão, faça. Aqui mesmo na live você pode escrever: eu confesso a minha vida ao senhorio de Jesus Cristo. Escreva aí, pode falar. E se você estiver assistindo esse vídeo em determinado tempo da sua vida, há esperança. Há tempo de entregar-se a Jesus Cristo. Como a Bíblia diz, aquele que não confessa Jesus não procede de Deus. Então confesse Jesus com a sua boca e creia no seu coração. Amados, precisamos entender esse contexto do anticristo. São muitos. A Bíblia diz que são muitos. Esses anticristos são muitos e já estão operando desde a época de João. E eles vão se culminar no anticristo supremo, que é a própria encarnação do diabo. É como que uma pirâmide da maldade. Nero, Domiciano, falsos profetas, Hitler, Mussolini, falsos líderes espirituais, emissoras de TV que trazem programas que negam a Cristo e levam pessoas a negarem a Cristo. São como que tipos de anticristos que vão se combinar no anticristo supremo. É bem verdade que João ele viveu muito isso em seu tempo. Agora aqui no versículo 2, nós vamos acompanhar que o versículo 2 nos revela que esse anticristo ele incorpora todo o poder, força e crueldade dos impérios passados, vividos principalmente na época de João. Olha o que está escrito no versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, não é? Com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Olha só, esse texto ele é extraído de Daniel, no capítulo 7, versículos de 1 a 6, e a sua explicação está no próprio versículo 17. Na visão de Daniel, o anticristo é visto como 4 animais ferozes que representam 4 grandes impérios mundiais. O leão é o império babilônico, que vem com grande perseguição, com matança. O urso é o império medo-persa, que vem com a sua força, a sua estabilidade. O leopardo é o império grego, que é rápido, veloz, que é conquistador. E o outro animal terrível que Daniel ele vê é o Império Romano, que reúne as características das 3 primeiros animais que ele fala, como que, sabe, um poder global. Aqui em Apocalipse, o anticristo incorpora todo o poder dos impérios antes cristãos. Isso simboliza essa besta, como se fosse 4 animais em um só. É terrível. É o poder perseguidor de Satanás. Que, sabe, essa primeira besta, amados, aliada do diabo, é um poder como que um poder político, militar, um poderio econômico que persegue a igreja por toda a história. É um poderio governante, reino. É por isso que Satanás ele vai dizer a Cristo naquela tentação do deserto, quando ele diz: tudo isso eu te darei, se prostrados me adorarem. O príncipe desse mundo. Amados, esse versículo ele nos ensina algo tremendo. Entra reino, entra governante, sai governo, mas não, nada vai mudar, porque quem está por trás de tudo isso é o chefe do sistema do mundo e o nome dele é Satanás, utilizando o anticristo, essa besta que age através dos governos que perseguem os cristãos, os governos anticristos. Precisamos ter esse conhecimento.
Versículo 3 nos diz que ele agirá com o poder de Satanás. Olha o que diz o versículo 3. Acompanhe comigo. Então vi uma de 7 cabeças como golpeada de morte. Sublinhe na sua Bíblia. Uma cabeça como golpeada de morte, mas essa fera mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. O que isso quer dizer? Isso é um falso prodígio. O diabo ele é astuto. Isso significa dizer que o anticristo ele vai se manifestar como que um grande milagre. Será como que uma ressurreição, mas só que falsa. Por isso essa cabeça golpeada, ferida de morte. João dá tanta ênfase nisso que ele repete essa expressão de cabeça ferida no versículo 12 e versículo 14. É muito importante entender isso. O próprio apóstolo Paulo também enfatiza os falsos milagres desse anticristo. Você vai ver isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, quando ele vai dizer, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ele é mentiroso. O diabo ele é astuto. Isso é como que um simulacro, isso é como que uma imitação de ressurreição, cabeça ferida. É mentira. E tudo isso é para poder atrair seguidores para ele. Muito cuidado, amado. O propósito desse prodígio, dessa mentira, é apenas para conceder um corpo. A fim de que Satanás ele encarne nesse corpo. Porque o anticristo é uma encarnação do diabo. Ele não é o diabo, mas é uma encarnação do diabo. Precisamos ter a consciência disso a fim de saber quem é esse inimigo. Alguns estudiosos aqui vê nessa figura desse anticristo a figura da lenda do Nero revivido. Nero era um imperador carrasco, não é? Ele morreu no ano 68 depois de Cristo. Na verdade, ele se suicidou. Ele era tão perverso que ele matou a sua própria mãe. E ele perseguiu os cristãos. Ele tocou fogo em Roma só para ter a glória para si de construir Roma novamente. É como nosso irmão Flávio está dizendo, é o pai da mentira. É como Nádia está dizendo, é para ter misericórdia mesmo. Esse indivíduo, esse monstro, essa besta, é como que fosse, na época de João, um Nero, que depois que morreu, 30 anos depois, Apocalipse foi escrito, e foi justamente nessa época que Domiciano, um outro imperador romano, perseguidor, tão cruel contra o Nero, é chamado de segundo Nero. Portanto, é como se a primeira besta fosse Nero e a segunda besta fosse Domiciano. É um novo Nero ressuscitado. Que coisa, não é? Que coisa maligna. Mas, na verdade, amados, isso é simbologia. Isso é a experiência de João na sua época revivida. Mas, na verdade, tudo isso simboliza aquele que ainda há de vir na grande tribulação. O fato é que Satanás, ele sempre foi um imitador de Deus. Sempre foi. Deus sela os seus escolhidos, sela o seu povo. Satanás, ele marca, a besta marca os seus adoradores. Deus, ele encarna no seu Filho Jesus Cristo. A besta também encarna no seu Filho, o anticristo, é o que nós estamos vendo aqui. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ele ressuscita. E então, o filho de Satanás, aqui no texto, também ressuscitará. É uma imitação barata. É um falso milagre da ressurreição da besta. Precisamos compreender isso. Porém, amados, a Bíblia diz aqui no versículo 3 que muitos vão seguir, vão se maravilhar com isso. Sabe por quê? Porque, infelizmente, muitas pessoas estão sendo enganadas pelo anticristo, porque, infelizmente, as pessoas andam atrás de sinais e prodígios. Precisamos ficar atentos, porque ele vai disseminar falsos ensinos, amados. É nesse tempo, é justamente nesse tempo, que muitas pessoas não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4,3 vai falar sobre isso. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de falsos mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido. Amados, as seitas pelo mundo, as heresias e o secretismo religioso, é como que se estivesse pavimentando a vinda do anticristo, a chegada do anticristo supremo. Versículo 4 nos diz que esse inimigo ele é invencível. Olha o que diz o versículo 4, acompanhem comigo. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Não é?
Quem pode pelejar contra ela? Essa besta, ela terá a aparência de um inimigo invencível. A adoração ao anticristo é o mesmo que a adoração a Satanás. Esse será um período de grande apostasia da igreja. Nesse tempo, os homens não suportarão a verdade de Deus, por isso obedecerão, maravilhados a ensinos demoníacos. É por isso que a Bíblia nos diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós não estamos falando aqui dos ímpios, não. Estamos falando de pessoas que professam uma fé ortodoxa, uma fé litúrgica, mas que no fundo não creem verdadeiramente. Por isso teremos duas igrejas, uma igreja apóstata que abandonará a sua fé e uma igreja fiel em Jesus Cristo, que será fiel até a morte. Temos que estar atentos ao que a Bíblia está nos dizendo. Por isso que meu irmão Itabira aqui está dizendo: quem tem ouvidos, ouça. É verdade. Deus está falando para o seu povo. Está na hora de separar aquele que verdadeiramente serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Por isso que nós precisamos acrescentar a nossa fé. Por isso que estamos estar na dependência de Deus. Mas aqui no versículo 5, nós temos uma notícia maravilhosa. Porque a partir do versículo 5, versículo 6, vai falar das limitações do anticristo. Vamos ler juntos? Olha o que diz o versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Nós já vimos que esse tempo que a Bíblia fala é simbólico. Esse período, esses 42 meses, é o mesmo que 3 anos e meio que nós vimos no capítulo anterior. É o mesmo que 1260 dias. É o mesmo que a versão abreviada, 3 dias e meio. É um período de calamidades. É um período de perseguição à igreja, mas é o período também dos mártires, aqueles que não se renderão ao anticristo. É um período simbólico determinado por Deus, não é para levar de forma literal. Mas o mais importante aqui é entender que essa fera ela tem uma boca. Ela tem uma boca que profere arrogâncias. No texto original, em grego, nós vamos ver que arrogâncias aí é falar muitas coisas. Eles vão blasfemar contra o povo de Deus, porém, essa fala deles é uma fala de sabedoria. São palavras que vão convencer a mente dos homens. É por isso que essa sabedoria do anticristo, sabedoria maligna, ela é tão grande que ela vai manipular os grandes reis e governantes que vão se prostrar diante dele. Porém, amados, a sua atuação ela será limitada. Olha que coisa linda, né? Quando fala aqui não somente do período, mas vimos em Apocalipse 12:11 que o anticristo tem poder limitado, porque ele pode matar os santos, porém não pode vencê-los. Sabe por quê? Porque a igreja, ela não teme quem só pode matar o corpo e não pode matar a alma. Não teme. E a sua segunda limitação que nós vemos aqui é que o anticristo ele tem um tempo determinado, limitado, 42 meses, o tempo dele é determinado, amados. Não é assim não. Ele tem período para começar, para agir, mas tem período para terminar, em nome de Jesus Cristo. Olha a outra limitação dele aqui no versículo 6, quando diz assim: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Em terceiro lugar, sabe qual é a sua limitação? É porque ele não pode fazer nada contra Deus e contra a sua igreja. O máximo que ele pode fazer é falar mal. É tudo que ele pode fazer. Mas ele se afirmará, ele blasfemará contra Cristo, ele vai se afirmar divino. Cuidado. Ele procurará destruir os cristãos com o veneno da sua língua, da sua boca. Precisamos ficar atentos. Agora nós vamos ver aqui no versículo 7, né? Como os irmãos aí estão falando, irmão Jorge, amém, glória a Deus, não é? Irmão Cleito pede que o Senhor ajude com um braço forte, é verdade? Aqui no versículo 7, nós vamos observar que o anticristo, ele perseguirá de forma cruel aqueles que se recusam a adorá-lo. É o período da grande tribulação. É um período muito forte. Vamos ver no versículo 5. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse.
Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Esse será um tempo de muita angústia da igreja. Aqui é o período da grande tribulação. Jesus nos fala isso em Mateus, no capítulo 24, versículo 21, quando ele diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não havia e não haverá jamais. Será um período muito intenso. Aqui, a igreja, nesse tempo, será perseguida, porém, será uma igreja que terá muitos mártires. Sabe por quê? Em Apocalipse 12, 11, como nós já citamos, falamos, não é? Porque mesmo em face da morte, essa igreja não amará a sua própria vida. Essa igreja prefere morrer do que se render a esse anticristo, a essa besta, a esta fera. O anticristo se levantará contra a igreja, contra o culto e contra toda forma de adoração. Isso será de forma universal, por isso que o versículo diz: a cada tribo, a cada língua, a cada povo, a cada nação. Esse, sem dúvida, amados, é o ponto mais forte de perseguição à igreja. Mas aqueles que são salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, não têm o que temer, porque aqueles que são selados por Deus não se renderão a esse anticristo, não se renderão. Serão como rochas inabaláveis, serão mortos, mas vencerão pela sua fé e morarão para sempre com Deus. Será uma coisa tremenda e maravilhosa. Tempo dos mártires. Já estamos vivendo um martírio muito forte. Muitos morrem em nome de Cristo, mas preferem morrer ao apostatar da sua fé. Vamos ao versículo 8, porque vamos ver que essa adoração ao anticristo é algo muito global. Veja só, versículo 8. E adorá-lo-ão a todos os que habitam na terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, ou seja, não confessaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Essa expressão nesse texto que diz todos os que habitam sobre a terra, indica que a autoridade do anticristo, o poder dele, é um poder, alude a a universalidade, algo muito forte. Algo muito forte. Mas quem irá adorá-lo? A Bíblia diz aqui no versículo 8 que é aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Porque os fiéis, os salvos em Cristo, cujos nomes estão escritos no livro da vida, esses reinarão com o Senhor para todo sempre. Preferirão a morte, mas não adorarão o anticristo. Glórias a Deus pela sua palavra. Por isso essa expressão aqui no versículo 9, um versículo tão curto, né? Mas grifa aí, se alguém tem ouvidos, ouça. Amados, essa expressão, ela nos chama a atenção para uma necessidade de darmos ouvido a essa mensagem, mas não somente isso, é um alerta para não somente ouvir, mas agir de acordo com essa mensagem que nós ouvimos aqui até agora. Precisamos agir segundo o propósito de Deus. Dê ouvido a essa palavra, amado, e haja conforme os mandamentos e os estatutos divinos. Os mártires perseverarão. Que ouça isso todos que tiverem de enfrentar a ira e o terror do anticristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, você parou para pensar aqui? Qual é a verdadeira prova de quem não adora a besta? Está no versículo 10. Veja que versículo mais lindo, um dos versículos mais lindos da Bíblia, versículo 10. É o versículo que, emplaca a santidade, a verdadeira vida de um homem, de uma mulher, de um jovem cristão. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém mata a espada, é necessário que pela espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Quer saber qual é a perseverança dos santos? É como que um teste de paciência. É um teste de perseverança. Você observou aqui no texto?
Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém mata a espada, é necessário que mate a espada. Sabe o que significa isso? É o famoso bateu, levou. É o famoso deu numa mão, deu no rosto, vou dar-lhe no outro rosto. Resistir com a mesma violência imposta pelo anticristo é ser adorador do anticristo. É ser adorador do anticristo. Precisamos compreender isso. Não é assim que um cristão ele vive a sua vida. Não é assim que um cristão ele vive a sua vida neste mundo. O apóstolo Pedro recebeu uma grande lição. Lembra lá no Getsemane, quando ele é atacado pelo soldado, ele tira a sua espada e corta a orelha do soldado Malco. Lembra dessa cena? E o que é que Jesus diz a ele? Você vai ver em João no capítulo 18, versículo 11. Jesus vai dizer, Pedro, mete a espada na tua bainha, guarda a tua espada de volta. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu. Ou seja, tu não és participante comigo, tu não és uma nova criatura, tu não és um novo ser, aquele velho homem não ficou para trás. O verdadeiro cristão, amado, que não se adora o anticristo, é aquele que é selado por Deus, que não vive a vida do bateu, levou, não. Não devolve, como diz o ditado popular, com a mesma moeda, não. Jesus ensina isso em Lucas, no capítulo 6, versículo 29, se alguém lhe bater numa face, oferece-lhe a outra. Esse é o verdadeiro princípio daquele que é um verdadeiro crente em Cristo, selado por Deus e que não adora a besta. Versículo 11, agora nós encerramos a primeira besta, não é? O primeiro aliado de Satanás. Agora o segundo aliado fica mais fácil de compreender. Nós vamos caminhar até um pouco mais rápido. Porque o dragão agora vai chamar o segundo, né? Ele está de pé, de frente ao mar. Chamou o primeiro, agora chama o segundo aliado. A segunda besta, que é o falso profeta. Vamos ler no versículo 11, que diz: vi outra besta emergir da terra, possuída 2 chifres. Ele possuía, né? 2 chifres. Parecendo com um cordeiro, olha a imitação, mas falava como um dragão. Esse é o falso profeta, né? Esse é o falso profeta. Se a segunda besta, na verdade, amados, ela serve a primeira besta. O falso profeta, ela seduz o mundo para adorar o anticristo, que é a primeira besta. Vocês entenderam? O falso profeta vai preparar o terreno para o anticristo. Ele vai preparar o mundo para que o mundo adore o anticristo. Jesus vai dizer isso em Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos serão apresentados disfarçados como ovelhas, mas eles estão sobre peles de lobo. São ovelhas com peles de lobo. Adolf Paul, um comentarista bíblico, sabe o que é que ele nos diz? É algo tremendo aqui. Ele diz, essas 3 figuras, não é? Se reúnem numa trindade satânica para um simulacro da trindade divina. O dragão é o anticristo. A besta vindo do mar, o dragão é o antideus. A besta vindo do mar é o anticristo. A besta vindo da terra é o antiespírito. Porque assim como o Espírito Santo conduz o homem à adoração a Cristo, essa besta conduz adoradores para adorar o anticristo. É uma imitação barata da trindade divina. Olha o que diz o versículo 13. Versículo 13 nos diz, também opera, né? Esse falso profeta, essa segunda besta, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu. Olha aí, até fogo faz descer do céu. Essa besta, amado, opera sinais. É uma imitação barata. Por isso devemos ter cuidado, pois muitos baseiam a sua fé em experiências místicas, fantasiosas, esotéricas, magias, feitiçarias. A Bíblia é a palavra de Deus. Você quer ver Deus falar com você? Leia as Escrituras Sagradas. Deus fala com você através das Escrituras Sagradas. A Bíblia é o nosso manual de regra de fé e prática. É Deus falando conosco. Não precisa pegar coisas, experiências esotéricas, não. A Bíblia, quando você abre, é Deus falando com você. É Deus falando ao teu coração. E Deus está falando com você hoje, amado. Deus está falando com você hoje.
No versículo 16, a besta, através dessa falsa religião, ela impõe a marca. Vamos ver o versículo 16, o que diz. Versículo 16: a todos os pequenos e os grandes, e os ricos e os pobres, livres e escravos, faz com que ela seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Assim como a noiva do cordeiro recebe o selo, também os adoradores da besta recebem uma marca. Mas que marca é essa? Como será essa marca? Quando ela vai acontecer, amados? Temos que ter sabedoria, entender que Apocalipse é um livro que trata de simbologia. Não é literalmente um chip, não é literalmente um cartão. E nem será algo escatológico. Na verdade, esta marca ela é simbólica e ela já está acontecendo desde os tempos de João. De certo modo, Satanás já vem marcando os seus adoradores. E quando o texto nos diz que pequenos ou grandes, ricos ou pobres, livres ou escravos, significa que todas as classes sociais vão se aglomerar para entrar nessa igreja apóstata e receber a marca da besta. Esse texto nos afirma, amados, que só haverá duas igrejas. Só existe duas igrejas na terra. Aquela que adora Cristo e aquela que adora o anticristo. Apocalipse 14, versículo 11 nos diz que aqueles que recebem a marca de Cristo, o selo de Deus, terá a vida eterna. Porém, aqueles que recebem a marca da besta vão perecer eternamente no lago de fogo. Agora, percebe que esse texto, João trata muito daquilo que ele está vivenciando no seu dia. Por isso que no versículo 17, olha o que ele diz no versículo 17. Quem recebe essa marca, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. João e a igreja do primeiro século, amado, viveu muito essa realidade. Se não cultuar o imperador, não come, passa fome. Se não adorar o imperador, perde os seus bens. Então como iria vender e comprar? Percebe? A observação que João faz das características vivenciadas no seu dia para simbolizar esse anticristo, essa besta e agora o falso profeta. É um sistema opressor que cada vez mais vem crescendo na história da humanidade. E não é assim nos dias de hoje. Não é assim nos dias de hoje. Precisamos atentar ao que Deus ele está falando. Por fim, amados, chegamos aqui no fim, no versículo 18, que, olha o que diz o versículo 18, aqui está, não é? Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. 666. Mas afinal de contas, que número é esse? 666. Durante a história, né, da teologia histórica, durante a história da humanidade, em dado momento, os pais da igreja ligavam esse número a uma espécie de simbolismo através do nome, não é? Os nomes ali nos primeiros séculos, os nomes gregos eles eram transliterados para o hebraico e cada letra do hebraico representa um número, é tratado através de um código, de um número. E é assim que os pais da igreja, ou seja, os discípulos de apóstolos e discípulos dos apóstolos, entendiam que esse 666 representavam nomes. Como, por exemplo, o nome Nero. Nero César, em grego, quando colocado em hebraico, a soma dos números representa o número 666. O próprio nome Domiciano, que é o segundo Nero, quando transliterado Titus Flávio Domiciano, ele também é o número 666. Foi isso que foi sempre acreditado durante toda a história, a teologia histórica da igreja. Porém, amados, nós entendemos que este número, o número 7, primeiramente, ele é o número da perfeição, enquanto que o número 6 é um número imperfeito. Percebeu? Nós já estudamos isso, que o número 7 é um número perfeito na Bíblia Sagrada, aqui em Apocalipse. Agora,
O número 6 é o número de homem, por isso é um número incompleto. Portanto, esse número 666 representa uma trindade maligna, a trindade satânica, demoníaca. O diabo, o anticristo, o falso profeta. 666. Este é o número da plenitude da imperfeição. É isso que nós entendemos ser esse número. Mas o mais importante aqui, amados, é entender que precisamos conhecer melhor esses inimigos. Muitos estão indo atrás de sinais, de falsas profecias, de falsos líderes, falsos mestres. Muito sistema governante, opressor, sistema que oprime, onde que por trás de tudo isso há uma governança muito maior e sempre foi Satanás e os seus dois agentes. Amados, eu gostaria de encerrar esse estudo de hoje com 5 frases, 5 mensagens bíblicas, muito rapidamente, que representa isso que nós estamos vivenciando. A primeira delas é que Jesus matará o anticristo com o sopro da sua boca e destruirá a manifestação da sua vinda, 2 Tessalonicenses 2,8. A segunda é que o anticristo será quebrado sem o esforço das mãos humanas, Daniel 8,25. A terceira, Jesus vai tirar o domínio do anticristo para destruir e o consumir até o fim, Daniel 7,26. A quarta, o anticristo será lançado num lago de fogo que arde com enxofre, Apocalipse 19:20. E a quinta, Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. 1 Coríntios capítulo 15, de versos 24 a 25. Amados, podemos descansar em paz, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Jesus Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e aqueles que nele crê, governará junto com ele para todo sempre. Que Deus nos dê entendimento da sua palavra. Que Deus nos abençoe e que essa palavra tenha tocado no teu coração. Que Deus nos abençoe.